Bom dia, mais um Café com Palavra aqui pelo canal Nova Geração. Meu nome é Valentim Mantovani. Para você aí que nos acompanha através do YouTube ou então Facebook ou até mesmo Instagram, deixe seu joinha, seu curtir, compartilhe com seus amigos mais essa meditação e se você não é inscrito, se inscreva no canal e também você pode deixar aí abaixo o seu comentário, que é muito bem-vindo. Vamos meditar, nessa manhã, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 32 ao 38, que diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Que cruz você tem carregado? A cruz não foi, como muitos pensam, o único símbolo dos cristãos. No começo do cristianismo, alguns outros símbolos ocuparam este lugar, como o pavão, que simbolizava a imortalidade, uma pomba e um peixe. Ainda outros símbolos, como imagens em quadros de passagens bíblicas, e entre outros símbolos que ocorreram durante o tempo. Mas uma coisa é certa, nenhum desses possíveis símbolos poderia tomar o lugar reservado para o pagamento do meu e do seu pecado. Depois de suportar mais de 12 horas de humilhação, Jesus leva sua própria cruz por cerca de 600 metros. Exigia-se que o condenado carregasse a barra transversal da cruz, que depois iria ser afixada na peça vertical. Uma cruz podia ter a forma de um T, de um X, ou semelhante a uma espada romana. Desse terceiro tipo da espada, provavelmente foi a de Cristo. Era de madeira pesada, mas não tanto que não pudesse ser carregada por um homem bem forte. Se fosse em forma de T, segundo alguns estudiosos, a pessoa a ser crucificada não carregava a cruz toda, mas só a trave da cruz, que pesaria possivelmente entre 45 a 50 quilos. A cruz que Jesus carregou foi preparada para Barrabás. A cruz que era sua, Jesus carregou. Simão, o cirineu, da cidade de Cirene, no norte da África, que estava na Palestina para a festa da Páscoa, em Lucas capítulo 23, carrega a viga transversal da cruz de Jesus, a qual eram fixados os braços da pessoa crucificada. Ele representa o ideal do discípulo que segue a Jesus carregando a sua cruz. Nenhum discípulo estava ali para fazer o que um estranho foi posto a fazer. A cruz era um meio cruel de execução de criminosos, sendo os cidadãos romanos isentos desse tipo de execução. Só a cruz permanece para sempre. Jesus fez dela um símbolo de vitória. É através da morte de Cristo na cruz que temos a possibilidade de participar da vida que Ele nos ofertou.
A cruz é a autonegação e autodoação, primeiramente no próprio Jesus e depois como princípio transformador naqueles que nele confiam. Cada cristão encontra a sua vida se submetendo a Cristo ou perde a vida por causa de confiança própria, amor próprio e autoafirmação. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Todos temos na vida, uma cruz como símbolo da vida. Alguns chegam a dizer que a vida é uma cruz. O povo de Israel carregava sobre seus ombros o peso quase insuportável de uma cruz destinada a escravos. A pior cruz é caminhar sem destino e sem a certeza de onde vai chegar, sem a certeza de vitória, sofrer sem esperança de salvação. O povo de Israel se esquecera que tinha sido tirado do Egito para um propósito: carregar uma cruz pesada, mas não mais nas condições de escravos. Agora eram servos eleitos para a salvação. Muitas vezes nesse trajeto, o povo desejou e pediu para abandonar a cruz de servos. Quando buscaram outro peso, como a arrogância e vaidade, o bezerro de ouro, ali não aguentando o tempo de espera de Moisés descer do monte com as leis de Deus, a satisfação própria, eles queriam carne e alimentos do Egito, murmuravam, e aí Deus proporciona as codornizes, a carne, e eles morreram aí sufocados de tanta carne. Levando a cruz sobre os nossos ombros, a cada dia, temos vida e liberdade para oferecer àqueles que são escravos do mundo, presos às correntes da morte. Os judeus pensavam que o que Jesus passou não era vida para o Messias. Segundo eles, servo não era um papel para o Messias, muito menos humilhantemente carregar uma cruz. Ficaram com a cruz da escravidão, os dogmas e as leis. O triunfo da cruz será o triunfo total da justiça e da verdade. Mas só aqueles que combaterem pela cruz de servo e não se envergonharem dela, triunfarão com ela nesse dia, coroados de glória por toda a eternidade. Os judeus até hoje acreditam num tipo de Messias, governante, rei, alguém que vem não para ser humilhado, mas para ser totalmente exaltado. Enquanto que Jesus veio simples, humilde, foi humilhado, crucificado, se humilhou por nós e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e dando a liberdade às nossas vidas, dando a vida eterna. Dependendo da cruz que estamos carregando, ela fará a diferença na hora da provação e das dificuldades nos desertos da vida. Se aceitarmos carregar a cruz de servos, a salvação e a vida estarão assegurados. Mas aqueles que não escolherem a cruz de servos do Altíssimo, por medo, interesses pessoais ou conveniências, já estão levando sobre os seus ombros a cruz de escravos da morte eterna. Que cruz você tem carregado? Você já parou para pensar? Cruz da ansiedade? Cruz do desespero? Cruz da própria vontade? Cruz dos cuidados da vida? O perigo sempre presente para os cristãos é que aqueles que são filhos da ressurreição se tornem envolvidos demais com a vida desse século, com as coisas do mundo, e se esquecem das coisas mais importantes,
que são as coisas espirituais. Que cruz você tem carregado? Cruz da devassidão e bebedeira, amortecendo os seus sentidos, concentrando-se nos cuidados da vida, na alimentação, no vestuário, na segurança financeira, entre outras cruzes, né? Tiram a mente, né, os corações das preocupações com os interesses do reino. Que cruz você tem carregado? Os fiéis discípulos de Jesus nada terão a temer na crise final, que introduzirá a nova era. Em Mateus 11, versículo 30, Jesus diz: meu fardo é leve. Então nós temos que buscar o fardo de Jesus, trocar o nosso fardo pesado pelo fardo de Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 ao 18, diz assim: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Salmo 55, versículo 22, para encerrar, diz assim: lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Jesus nunca vai permitir que o justo, aquele que vive segundo as regras de Deus, seja abalado. Que cruz você tem carregado? Hoje é o dia de você trocar essa cruz que o mundo lhe coloca nas costas e trocar pela de Jesus, pelo fardo de Jesus. Jesus disse: meu fardo é leve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Creia nesse Jesus Cristo, nesse Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós. Ele é o único caminho e a única verdade. Não há outra solução, não há outro Deus, não há outro caminho. Enquanto aí se fazem reuniões com os grandes religiosos, né, de outras muitas nações, querendo unificar, né, todas as religiões, todas as igrejas, cada um com seu Deus, cada um com a sua tipo de credo, de fé. Um acredita no rato, outro no elefante, outro na vaca, outro no João, outro no José, outro no Buda, outro em reencarnação, enfim. Querem unir tudo isso num balaio só. Enquanto nós sabemos que o único caminho, o único que se ofereceu como sacrifício pela humanidade, e foi o único que criou a nós, o Criador, ele nos ensina um único caminho, Jesus Cristo, o único que teve capacidade de se sacrificar, o único homem que foi divino, teve natureza divina, natureza humana. Somente ele pode fazer o caminho até o Pai, até a eternidade. Creia nisso. Mantenha sua fé. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Esse é o Café com Palavra, canal Nova Geração. Deixa aí o seu joinha, seu like. Se você gostou, espalhe para os seus amigos, seus contatos, mais essa meditação de hoje. Um grande abraço. Deixa aí o seu comentário. Que Deus abençoe o seu dia.